A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, Deus abençoe a todos. Espero que nesta hora nós estamos nos preparando para transmitir essa mensagem, você já esteja com a sua vida com Deus em paz e que essa mensagem possa ir ao encontro das suas necessidades. Domingo agora nós vamos ter a nossa Santa Ceia do Senhor. No término dessa gravação, eu vou estar dando os avisos pertinentes, mas exatamente em atenção ao fato da Santa Ceia ser neste domingo, eu quis trazer aqui uma breve palavra a respeito da ceia. A sua importância, que nós já conhecemos, e os detalhes que cercam essa doutrina tão importante, porque é muito importante para nós e necessário que o crente conheça o que ele está fazendo. Quando a Bíblia nos diz aqui no Coríntios 11, que fala sobre tomar a ceia indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, tem muita gente que carrega isso para um monte de lugar indevidamente, né? Porque alguém está em pecado com isso, está com aquilo, está com aquilo outro. Mas o que o texto está falando é que o participar indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, é um pecado que vai muito além do que a gente tem naquela tabela mental, né? Prostituição, fornicação, adultério, bebida, cigarro, matar e roubar. A gente só pensa nisso. Mas não, tem coisa pior do que isso para Deus aí. E uma delas é não entender esse mistério que é o corpo de Cristo, que é a reunião da igreja. Então, não entender isso é não saber o que está fazendo. E aí começa a tomar a Santa Ceia olhando para o ritual e não para o espiritual da coisa. Ter nas palavras do catolicismo romano a fé sendo transferida para o rito, né, para o sacramento, como se o sacramento, na linguagem católica, os sacramentos são os meios de atingir a graça de Deus. O único meio de atingir a graça de Deus é mediante a fé e mais nada. Então, quando o crente começa a perder esses parâmetros bíblicos, ele começa a se enredar nessa malha interminável da religião, que só bitola, só explora, só imbeciliza o homem e afasta cada dia mais o homem de Deus. A religião quer colocar o homem debaixo do peso de uma culpa que só ela pode, a religião, né? Só a religião pode amenizar o peso desse fardo e com isso manter o indivíduo subjugado aos seus ditames. E não é nada disso o Evangelho. O Evangelho não é peso, não é fardo. O Evangelho é liberdade em Cristo Jesus. Então, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no tão conhecido texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler do versículo 23 ao 32. E depois nós vamos dar uma lida também em Mateus 26, lá no versículo 20. Então aqui, Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós te damos graça nesse momento, por esse contato com os teus servos que estão à distância, porém o contato é feito remotamente pelos canais da internet, que o Senhor possa abençoar a cada irmão, cada irmã, cada casa, cada família que vier acessar essa mensagem, que apesar de simples, humilde, que ela possa vir ao encontro de suas necessidades. Assim, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça e entregamos nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Irmãos, para iniciar, eu gostaria de dizer que Jesus deixou duas ordenanças apenas, o batismo e a Santa Ceia. E também, quando nós abordamos esse tema, aqui no Coríntios 11, a ceia ela é tratada como a Santa Ceia em si, ou ceia do Senhor, especificamente, tecnicamente, até o versículo 32. Porque o 33 refere-se a a um problema ocorrido um pouco antes, que é o ágape, o jantar do ágape, a ceia fraternal que se praticava antes, e aí os ricos levavam suas porções e comiam e bebiam tudo antes que os mais necessitados ou os menos providos chegassem. Aí não tinham o que repartir com eles mais, estava aquilo sujo, bagunçado, eles comiam e bebiam tanto que ficavam embriagados, por isso Paulo depois vai repreender eles porque se embriagavam e não esperavam pelos irmãos. Então, o esperar uns pelos outros não é um rito da ceia, é um ato que Paulo ordenou para que eles guardassem o alimento, o pão e o vinho, para quando todos estivessem juntos, e não comessem somente aqueles que chegaram primeiro e dentro de uma festa chamada Festa Ágape, que foi extinta depois do primeiro século, porque só trouxe muita confusão no seio da igreja. Então, o texto básico da ceia, que trata da doutrina da ceia mesmo, vai até o 32. Então, como o assunto é Santa Ceia, existe muito desconhecimento em torno disso aí. Há muitos crentes que, ao participar da ceia, vão num verdadeiro terror. Eu já fui pastor em uma igreja lá no interior de Goiás, onde existia um marido que se dizia crente, era batizado, tinha um nome no rol do membro, mas nunca ia nos cultos. E esse homem, ele só ia na igreja no dia da ceia, mas não tomava ceia. Ficava lá atrás, observando a esposa dele. Porque ele pensava que se a esposa não participasse, ela estaria em adultério, coisa parecida. Aí chegando em casa, ele ia bater nela, porque ele era um homem espancador. Então, claro que quando nós soubemos disso, nós excluímos esse homem, até a polícia, a gente colocou nessa história aí, e foi resolvido. A valentia dele acabou no dia que um primeiro-tenente da nossa igreja, da Polícia Militar do Goiás, chegou na casa dele e aplicou lá um ministério da pacificação nas costelas e na cacunda dele. Então aí ele ficou liberto desse poder de querer agredir a esposa, né? Então, pessoas que têm na ceia tudo, menos entendimento do que realmente ela é, que é a reunião da comunhão de Cristo, que é o cabeça, com o seu corpo, que é a igreja. Então, por causa de temores, por causa de terrores, pessoal, oh meu Deus, isso aqui é o corpo de Cristo, a gente resolveu trazer esse ensinamento. No que diz respeito à ceia, existem 4 posicionamentos teológicos que tratam deste assunto.
são eles: transubstanciação, consubstanciação, memorial e memorial simbólico. Essas 4 proposições, elas orientam a cristandade, vamos assim dizer, com respeito a essa doutrina da Santa Ceia ou da Eucaristia. Esse nome é muito usado pela Igreja Católica, mas não é de domínio católico, né? Eucaristia vem no grego eucaristel, ou seja, dar graças a Deus, né? Pela bondade de Deus. Então, vamos lá. Vamos analisar isso. Transubstanciação é a posição doutrinária da Igreja Católica Apostólica Romana, também da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa e da Igreja Católica Apostólica Brasileira. São as facções, as divisões da Igreja Católica. Não sei se eu acho que eu esqueci a francesa também, do cardeal Lefebvre. Mas todas elas, a Igreja Católica como um todo, elas desposam essa ideia de que a doutrina da transubstanciação é a mais correta. O que é isso? Bom, eles vão afirmar doutrinariamente que o pão, depois que o sacerdote, no momento que o sacerdote faz a elevação da hóstia, aquele disco de farinha de trigo e água, parecia um biscoito, no momento que ele faz a elevação da hóstia, ela se transforma no corpo de Cristo tal qual está no céu. Isso foi inventado lá no 4º Concílio de Latrão, na Itália, em 1215. Isso é antigo que só. Isso foi criado ali, porque até o 1º século e uma boa parte do 2º século ninguém pensava nessas coisas, né? E depois, então, começou a haver uma mistura, o paganismo, a influência grega, aristoteliana, foi entrando para dentro da igreja, e aí os padres começaram a viajar na maionese e criar doutrinas que nunca estiveram na Bíblia, nunca estiveram na Palavra de Deus, né? Então, nesse ano de 1215, eles criam isso daí, mas só vai ser, de fato, de direito confirmada em 1551, no Concílio de Trento. Aí vai virar uma bula papal, ordenando esta prática em todas as igrejas católicas ao redor do mundo. Então, desde 1551, isso é o entendimento do Papa e do chamado Sagrado Magistério, ou seja, a posição teológica dos doutores da igreja a respeito da ceia, onde eles explicam que existe a substância e o acidente. Eles buscaram isso na filosofia de Aristóteles. Esses termos são Aristóteles que criou esses termos aí. O que seria a substância, ou em latim substantia? Seriam os elementos farinha, água e o trigo, né? O elemento em si vai estar presente. E ao momento da elevação, da oração, da consagração, ele vai ser transformado no corpo de Cristo, tal qual está no céu. Ainda que os acidentes, o que Aristóteles chama de acidentes, e eles vão nominá-lo aqui. Os acidentes são odores, sabor, cor e forma. Ou seja, cheiro de pão, sabor de pão, cara de pão, forma de pão. Apesar disso daí estar na sua frente, depois de elevado, não é pão, é o corpo de Cristo. Aí as pessoas, antigamente, eu fui criado no meio católico, né? Me converti só aos 20 anos de idade. No meio católico, você, quando tomava a comunhão, você ajoelhava lá na frente do altar e via então o próprio padre. Hoje tem os ministros de Eucaristias e auxiliares para isso, mas via o próprio padre, aí via o sacristão do lado com uma placa de metal, né? Geralmente imitando ouro, chamado pátena, e colocava debaixo do seu queixo, e o padre vinha e colocava e falava: Estes corpus Christi, esse é o corpo de Cristo. Você colocava na língua, botava a língua para dentro e aquilo tinha que se dissolver sozinho.
Porque se mordesse, teve lugar que mordeu, virou sangue, virou carne, tudo isso é mentira, né? Porque Jesus não é farinha de trigo. Então, só que esse pensamento, ele está infiltrado dentro do coração e da mente de muitos crentes, inclusive pastores. Há pessoas que, dentro da nossa igreja, criou-se um verdadeiro terror com isso, porque ainda que eles não confessem a transubstanciação, ela está dentro da cabeça deles. Eles acreditam que o pão da ceia é o corpo de Cristo e agora. Tem gente que tem medo de mastigar o pão. Tem gente que as igrejas ficam alucinadas, paranoicas com o que fazer com a sobra da Santa Ceia. Queimam, enterram, levam para o alto do monte, dá para a criança comer, para os diáconos comerem, ele dissolve na água. Por que essa preocupação se não é o corpo e não transforma em corpo? Mas na mente deles transforma. Eu já servi com vários tipos de pastores. Tem um pastor que construiu na própria quintal da igreja uma espécie de um jazigo, vamos chamar assim, uma sepultura para o corpo de Cristo. Nem o corpo de Cristo mesmo ficou na sepultura, mas eles queriam um corpo na sepultura aqui. São legistas espirituais, são arqueólogos de uma antiguidade tola, né? Então eles querem um corpo, e vai fazer o quê? Então a sobra da ceia tinha que ser colocada ali para ela ir se dissolvendo sozinho com o passar do tempo. Isso tudo é bobagem, né, meus irmãos? A gente, por isso que é bom ser diácono, atuante, antes de ser pastor. A gente, quando é diácono, a gente aprende a calcular a quantidade de ceia para o número de pessoas que você tem. Você aprende a fazer ter uma continha básica e aí você consegue uma sobra mínima da ceia. Esse mínimo, ela acaba sendo usada com aqueles que estão acamados, impedidos de ir na ceia, a gente acaba servindo. E se sobrar, não tem problema nenhum. Pode comer mais de um pedaço, pode dar para uma criança, não há problema nenhum nisso, né? Mas o caso é que o crente pensa que o pão é o corpo, e não é. Isso é transubstanciação. Pastores que na hora de orar pelo pão falam, e o pão agora é o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo. Nós vamos ver o posicionamento protestante daqui a pouco. Esse é o posicionamento católico. Então você tenha cuidado com isso. Eu já contei lá na igreja, e em toda igreja que eu sou pastor eu conto essa história, mas como vai ter muita gente aí que nunca ouviu, eu já dirigi a igreja numa localidade muito humilde, muito pobre, era um aterro sanitário, e ali moravam em torno de 1000 famílias, e foi plantada uma igreja ali, e nós trabalhamos ali naquela comunidade durante um tempo. E ali o pessoal tinha esse misticismo. E eu fui celebrar uma ceia lá, éramos poucos crentes, era o início do trabalho ainda, e tinha uma irmã que fazia o pão da ceia. E nós picamos o pão em pedaços maiores, que dava para você comer em 2 ou talvez até 3 bocadas, né? E aí fiquei olhando os crentes, e todo mundo ficou olhando um para a cara do outro, ninguém sabia o que fazer. Eu, de propósito, me deixei por último, como sempre faço, e fiquei olhando eles. Então tinha gente que enfiava o pão na boca, empurrava assim com o dedo, e queria esperar aquele baita pedaço de pão dissolver na boca como uma hóstia católica. Quando ele era católico, ele fazia isso. Aí ele quis fazer isso com esse pão comum, não dá certo, não. Que a hóstia é igual a folha de papel. O pão mesmo, você sabe como é que é, não dá. Aí eu ficava ouvindo a respiração nasal deles, aquela respiração prejudicada, né? Ofegante, porque a pessoa está entalando, está quase morrendo sufocado, com um pedaço de pão dentro da goela. Isso aí acontece por conta do misticismo, é vítima da ignorância bíblica. E aí, depois que eu vi todo mundo sofrendo, aí eu peguei o meu pedaço, tirei um pedacinho, o segundo e o terceiro, comi bem devagar, mastigando para eles verem, é pão. E no final eu trouxe o ensinamento para eles, corrigindo, né, aquilo que eles estavam fazendo de errado. Porque por mais que você leia o texto, as pessoas estão tão condicionadas àquilo que eles não prestam atenção em nada que você fala. É tudo automático. A ceia entra no automático de todo mundo. E não pode ser assim.
Tomar ceia no automático é a mesma coisa de que participar do corpo, do sangue, sem discernir o seu real significado, o porquê de estar ali. Isso é grave. Há muitos irmãos que, no outro ministério onde eu servia, a ceia era na sede, não tinha ceia em congregação, então o pessoal chegava na ceia, no final da ceia. O diácono estava acabando de recolher os cálices do vinho, ele chegava para tomar a ceia, e o pastor tinha que mandar servir a ceia de novo para o camarada. Outros chegavam correndo, botavam o pão na boca, botavam o vinho, descia a escada e ia embora. Não tomou ceia, ele comeu um caquinho de pão e bebeu um golinho de vinho. Eu costumo dizer, isso é um lanchinho muito mal feito. Não serviu para nada, nem para alimentar ele. Ceia não é isso, irmãos. Ceia é significado. Ceia é comunhão. Ceia é partir do pão. Ceia é algo muito além da matéria física. É exatamente por isso que eu sempre estou ensinando os irmãos, os 3 últimos vídeos que eu gravei, eu abordei isso daí de uma maneira ou de outra. Você nunca pode fixar a sua fé na coisa material que Jesus ou qualquer apóstolo ou profeta está ensinando. A importância não está na coisa, no peso, na medida, no comprimento, na litragem, na quantidade de soldado, não está aí. A lição está dentro do princípio que está sendo operado o milagre. É ali que tem que estar a sua atenção. É igual a ceia, a importância não está no pão, não está no vinho, está no que eles representam espiritualmente, no que eles significam para quem está tomando. Aí que está o cerne da questão. Então, a transubstanciação é esse posicionamento teológico da Igreja Católica, onde o pão, depois de orado, passa a ser o corpo de Cristo, tal qual está no céu. Heresia. Segundo posicionamento é a consubstanciação. A consubstanciação já foi criada na época já do iniciozinho da Reforma Protestante por um dos reformadores chamado Ulrico Zwinglio, um homem de Deus, um homem sábio, um homem muito, muito bem preparado, mas, irmãos, todos nós temos falhas, seja o pastor, seja o bispo, seja você, seja qualquer um de nós, todos nós temos falhas, e não há um mais perfeito que o outro, porque ninguém na verdade é perfeito. Então, Zwinglio, tentando contraditar a transubstanciação, o que ele diz? Ele diz que a Santa Ceia, ela, no momento em que você... Aliás, eu até pulei um item aqui. A consubstanciação não é Ulrico Zwinglio, desculpe. A consubstanciação é Lutero, irmãos. Desculpe, porque a pressa é inimigo da perfeição. Não querer correr para o vídeo não ficar muito longo, eu troquei. A segunda posição, que é a posição da consubstanciação, é proposta por Martin Luther, ou como alguns chamam de Martim Lutero. Lutero era padre, e algumas coisas Lutero nunca abandonou. Ele nunca abandonou a batina, e nunca abandonou a ideia de que o pão se transformasse no corpo de Cristo. Então, para Lutero, Cristo está presente no pão. Então, olha só, na cabeça de Lutero, quando o pão é orado, o pão, a substância, da mesma raciocínio católico, a substância transforma-se no corpo. E o corpo que está no céu se transforma na substância. Então, tanto o pão é Cristo, quanto o Cristo é pão no sentido material. Também está errado, porque Jesus não transforma em pão. Então, Lutero, ele morreu defendendo isto. E é de se perdoar, porque uma pessoa que viveu a vida inteira mergulhada no romanismo e fazer o grande movimento que ele fez, apesar de ser um homem espiritual e intelectual e tudo, é homem, então falha. E Lutero falhou nisso daqui, porque ele se agarrou em Mateus 26, ele se agarrou a essas palavras de Cristo aqui, ó. Mateus capítulo 26, versículo 26, diz assim:
E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu, dizendo: bebei dele todos. Portanto, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então, Lutero pegou essa expressão, este corpus meu. E pronto, aí começou a teimar incessantemente que depois de orado, o pão é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo. E ninguém tirou isso da cabeça dele. Por causa disso, houve um grande debate entre os primeiros reformadores. E nesse debate, um outro ex-padre, chamado Ulrico Zwinglio, agora sim, o suíço Ulrico Zwinglio, que era companheiro de Lutero na Reforma, ele se contrapôs à ideia luterana. Ele não aceitou a tese de Lutero. Então, Ulrico Zwinglio vem com outro posicionamento. O posicionamento memorial, ou seja, a Santa Ceia é apenas um memorial. Para Zwinglio, quando você ora o pão e ora o vinho, ele não deixa de ser pão, não deixa de ser vinho. E não é nada além disso. Não tem presença nenhuma. É só pão e vinho. É só um rito para lembrar da morte e ressurreição de Cristo e cumprir a vontade de Jesus, que ordenou que se fizesse esse rito simbólico apenas até a sua volta. Esse é o posicionamento do reformado Ulrico Zwinglio. Então, houve uma contenda entre ele e Lutero, e quando ele apresentou isso, Lutero gritava a plenos pulmões, né? Estes corpos meu! E Zwinglio bradava do outro lado: panis és et panis manebis, vino és et vinus manebis, ou seja, pão tu és e pão tu continuarás sendo, vinho tu és e vinho tu continuarás sendo. E assim os dois nunca se reconciliaram no que diz respeito a esse assunto, ou seja, nunca chegaram a um consenso comum nesse assunto. Quem vai buscar um consenso neste assunto é outro reformador, mas da segunda geração, apesar de ser contemporâneo desses reformadores e contemporâneo desta discussão teológica, é o francês radicado na Suíça, Jean Calvino, ou simplesmente Calvino. Calvino vai rejeitar transubstanciação e vai criar um posicionamento teológico que vai ser um meio termo, um termo conciliador entre a posição luterana e a posição de Zwinglio. O que Calvino faz? Calvino vai vir com uma outra tese, onde a presença simbólica e espiritual de Cristo. Ou seja, por que simbólico? Simbólico porque o pão está simbolizando o corpo. Simbólico porque o vinho está simbolizando, representando o sangue. Mas não é corpo, mas não é sangue. É só pão e vinho que, depois de orado, simbolicamente passam a adquirir este símbolo, essa representação do corpo e essa representação do sangue. Mas por que simbólico e espiritual? Não é simbólico e espiritual, é simbólico e espiritual. Então a Santa Ceia é um ato simbólico e, ao mesmo tempo, concomitantemente, espiritual, onde pão e vinho representam simultaneamente corpo e sangue, ao passo que a presença espiritual de Cristo entre nós é trazida mediante a fé, a contrição, a consciência do fiel no ato da ceia e a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, ele se manifesta em nós, ele está em nós. Então, Cristo torna-se presente no ato da ceia pelo Espírito Santo. Então, por essa razão, é simbolismo de um lado e presença espiritual de outro.
Então, Cristo está presente na Santa Ceia? Sim, meus irmãos, está espiritualmente, e não nos elementos pão e no elemento vinho, mas está presente espiritualmente, como está presente aí agora ao seu lado, como está presente dentro do seu coração. Então, quando nós nos reunimos para fazer a Santa Ceia, nós temos que ter consciência disso que estamos dizendo. Aí vem o posicionamento teológico. Como que as Assembleias de Deus, eu me refiro à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, no momento pastoreado pelo pastor José Wellington Filho, e a Convenção Nacional da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, cujo presidente é o nosso bispo primário Manuel Ferreira e o presidente executivo, o bispo Samuel Ferreira. Qual é o posicionamento dessas convenções? É o mesmo. O posicionamento dessas convenções, da CONEMAD, da CGADB, é o mesmo posicionamento que as igrejas reformadas têm. É um ponto de convergência entre a doutrina reformada e a pentecostal. Por quê? Qual é o posicionamento? No ano de 1643, na Inglaterra, por ordem do rei, o rei exigiu que os pastores de toda a Inglaterra se reunissem para definir qual seria o conjunto de regras de fé que a igreja deveria seguir. A Igreja Católica tinha a confissão de fé dela, que é o credo niceno. Qual é o nosso credo? Então, reuniu-se na abadia de Westminster, a abadia mais famosa do mundo, né? Ali está enterrado o corpo de Sir Isaac Newton, de David Livingstone e vários outros personagens da história. Vários reis estão sepultados ali. Ali os reis da Inglaterra são coroados, são velados, né? Então, a abadia de Westminster é o centro religioso da igreja anglicana e tornou-se o centro doutrinário da Escócia e da Inglaterra e mais tarde todo o mundo protestante. Por quê? Por ordem do rei, eles se fecharam na abadia de Westminster e de 1643 começaram os estudos e tiveram um posicionamento final. Em 1649, eles extraíram um documento dessa reunião chamado Confissão de Fé de Westminster. E essa Confissão de Fé de Westminster, de 1649, ela vai trazer no seu corpo tudo aquilo que é a base do que nós protestantes cremos. É muito parecido com o credo niceno, com algumas alterações. Então, nessa reunião, de onde saiu este documento e saíram outros, saiu-se a decisão de que o posicionamento reformado, a partir daquela data, 1649, que o posicionamento protestante seria o de Calvino, ou seja, a presença de Cristo na Santa Ceia seria simbólica e espiritual, simbolizado pelo pão simbolizando o corpo, o vinho simbolizando o sangue, e a presença efetiva e real de Cristo pelo Espírito Santo na vida dos crentes, na reunião comunal. Então, isso foi o posicionamento, isso está no capítulo 26 e no capítulo 29 da Confissão de Westminster, um documento histórico. Então, meus queridos irmãos, a nossa fé é uma fé sólida, uma fé segura. Então, quando você chegar para tomar sua Santa Ceia, saiba que realmente Jesus está ali. Não é uma lenda, mas está ali não no pão, não no vinho, está em você. Está na comunhão da igreja. Está ali o símbolo do seu corpo que foi partido, moído, sofrido por causa de nós, e do seu sangue, o sangue da nova aliança, da eterna redenção, que foi derramado em favor de muitos. Está ali representado simbolicamente pelo pão e pelo vinho. Por isso, você que é obreiro, que é pastor, que é presbítero, que tem autoridade, legitimidade para consagrar elementos, não consagra a partir de hoje mais, caso você faça assim, dizendo, esse que agora passa a ser o corpo, agora passa a ser o sangue. Não.
Agora, depois de orado, passa a ser o símbolo do corpo e o símbolo do sangue. E a presença de Jesus na Eucaristia se faz presente em nós. Então, no final das contas, Jesus disse, eu sou o pão do céu. Ele é o pão do céu. E não o pão é Jesus. Ele é o pão do céu. E nós, quando estamos reunidos, o corpo de Cristo está completo. Já que Jesus falou, eu sou o pão, aquele que comer o meu corpo jamais terá fome, que beber meu sangue jamais terá sede, disse Jesus. Então, ele disse, eu sou o pão descido do céu. Pensa bem, quando a igreja está reunida, a igreja é o quê? O corpo de Cristo, onde ela é simbolizada pelos membros e ele é o cabeça. O corpo está completo, cabeça, tronco e membros. Todo o corpo de Cristo está reunido. Uma vez que esse corpo está reunido, quem é o verdadeiro pão da ceia? É essa unidade, essa amálgama, essa fusão entre Jesus Cristo, a igreja, com o Espírito Santo fazendo essa mistura. Isso é o pão da ceia. Então, ao tomar a ceia, você tem que entender que o pão somos todos nós, Jesus, eu e você. Por isso que é inadmissível a pessoa tomar ceia tendo raiva do irmão. É inadmissível você tomar ceia tendo ódio daquele irmão que é seu irmão de pão, tendo reservas contra ele. Ah, mas não interessa, é ordem de Deus. Você tem que ser, ou então você não faz parte dessa massa, você não se misturou. Quando alguém faz uma massa de pão, põe ali farinha de trigo, água, fermento ou não, se for asma não tem fermento, o que for, ovos, o que você vai levar no pão ali. Tudo tem que ser amassado até que vire uma coisa só. Se você ficar numa bola de farinha, uma pedra de sal, aquilo ali não foi amassado como deveria ser. Então, irmão, para você fazer parte dessa massa homogênea, você vai ter que ser amassado. Então, antes que a mão de Deus te amasse, para você aprender a perdoar e conviver com o irmão, você não precisa pensar igual a ele, você não precisa tolerar certas coisas que ele faz. Agora, ter ódio, ter raiva do irmão, você não pode. Então, se você tem alguma coisa contra alguém na igreja, você não suporta ver, ouvir a voz, vá até ele e peça perdão. Porque Jesus ensinou, e eu já falei isso aqui em outras lives. Se você não perdoar o seu irmão, também o vosso Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, resumindo, Santa Ceia é a união plena da igreja militante, que é a igreja que a gente está aqui na terra, com o Senhor Jesus Cristo, em um único ato de amor, paz e fraternidade. Até que possamos fazer isso de novo com Ele, lá no reino do céu, com a igreja triunfante, da qual faremos parte um dia. Que Deus te abençoe, que você possa se conscientizar cada dia mais dessa importante matéria. E agora nós vamos orar para encerrar, e depois da oração vou dar os avisos de costume. Senhor nosso Deus, damos graças por essa breve exposição, que o Senhor possa nos ajudar a compreender cada dia mais a Tua Palavra e pô-la em prática. Que o Senhor nos ajude a ser um só corpo, um só Deus, um só Senhor. Que possamos, Senhor, compreender e discernir o Teu corpo para não tomarmos mais a ceia em situação de indignidade. Que o Senhor nos guarde, que o Teu Espírito nos oriente. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, domingo agora, não se esqueça, é a nossa Santa Ceia. A partir das 18 horas, a nossa igreja vai estar lá, uma porta só aberta, uma mesa ali na frente. Você vai chegar, você não vai adentrar o templo até o meio. Não, você vai adentrar o templo até o iniciozinho ali. E ali vai ter uma mesa com aqueles copinhos de café, 5 copinhos, cada um com um pedacinho de pão, simbólico do corpo de Jesus. E 5 cálices simbolizando o sangue de Cristo, que já foi orado pelos pastores antes de você chegar ali. E os pastores vão ministrar a ceia a você. Você vai sair dali, vai embora da sua casa. Outros 5 vão entrar. E assim vai até que todos sejam atendidos. Se houver
mais de 5 pessoas por vez, 5 vão entrando os 5, o restante vai esperar do lado de fora. Se houver um número mais aglomerado ainda, nós vamos pedir que fique lá no pátio, mas é para ficar distante um do outro. Não pode entrar na igreja e ir lá para baixo, não pode ir nas dependências, pode beber uma água no banheiro, é claro, mas eu digo assim, ir lá para dentro das dependências da igreja para evitar aglomeração, evitar lugar fechado. De preferência, use máscara, se puder vir de luva, venha, se previna. Tomou a ceia, nada de ficar batendo papo, vai embora para sua casa, tá bom? Aqueles que são grupos de risco, os mais idosos, que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, etc., vão receber a Santa Ceia em casa, igualzinho foi no mês passado. Se alguém ficou sem ceia mês passado, é porque não fez por onde receber, não quis correr atrás, né? Mas nós estamos à disposição. Aí olha só, caso alguém não possa ir na igreja, caso não dê tempo dos obreiros chegar na sua casa, que não dá para atender todo mundo em um só dia, na terça-feira vai se repetir outra vez. A partir das... Aí vai ser um pouco mais curto, se 19 horas, vai estar lá o pastor Zé Carlos, se Deus se quiser, der vida e saúde a ele, eu creio que vai dar, para ministrar a ceia em quem ficou na repescagem, né? E se com tudo isso, alguém ainda assim ficar sem a ceia, entre um dos grupos, grupo dos obreiros, grupo da mocidade ou grupo da CIB, e ali você se manifesta. Você fala, pastor, eu fiquei sem a ceia, etc. Liga para mim, manda um WhatsApp, você é livre para isso. Tá? Pastor Zé aquela mesma coisa. Mas o melhor canal são os grupos da igreja. Eu não faço parte do grupo, então é desobediente. Porque todo mundo ou faz parte da mocidade, ou é obreiro, ou faz parte da CIB. Ah, mas e os homens que não fazem parte de uma coisa nem de outra? Aí você conversa com a sua esposa que faz parte da CIB e ela põe lá no grupo da CIB e nos avisa. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ter uma boa ceia no domingo e que tudo mais, irmãos, concorra para o seu bem. E quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, viver em paz e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.